Bom, pessoal, então nesse vídeo aqui a gente vai ficar responsável por resolver a questão número 3 e ela diz assim: considerando os anagramas da palavra aluno, responde ao que se pede. Quantos começam por vogal? Lembrando o seguinte, pessoal, o que são anagramas de uma palavra? O que basicamente a gente quer fazer é reorganizar essas letras aqui para formar uma nova palavra. E essa nova palavra ela não precisa fazer sentido. Isso aqui, no caso, seria um anagrama, certo? A gente quer, no caso aqui, determinar quantos, no caso da questão A, quantos são os anagramas, ou seja, quantas são as formas de a gente reorganizar essas letras aqui, começando, sendo que cada anagrama tem que começar por vogal. Bom, então assim como eu fiz nas questões anteriores, eu vou dividir esse problema em três momentos: definição da pergunta, dados e resolução, porque foi como eu pedi para vocês entregarem as atividades, ok? Então vamos lá. Eu tenho a pergunta e vou colocar os dados aqui que eu posso retirar desse meu enunciado. Bom, então vamos lá. A palavra que a gente está trabalhando é a palavra aluno, certo? Vejam que a quantidade de letras que compõem essa palavra são quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então a gente tem 5 palavras. Qual que é a quantidade de vogais que compõem essa palavra? Bom, quem são as vogais, primeiramente? As vogais são A, U e O. Portanto, eu tenho uma, duas, três vogais. Ok? Qual que é o número de consoantes, pessoal? O número de consoantes dessa palavra, primeiramente, vamos determinar quais elas são. Bom, as consoantes dessa palavra, da palavra aluno, é L e N. Portanto, são duas. Bom, vejam que é justamente se a quantidade de vogais são 3, 5 menos 3, eu tenho duas consoantes, ok? Bom, pessoal, se a gente está trabalhando com a formação de anagramas, quer dizer que o que a gente está trabalhando é reorganização dessas letras aqui, certo? Ou seja, os agrupamentos que eu vou formar, os anagramas que eu vou formar, eles têm que ter a mesma quantidade de elementos, porque eu vou estar utilizando todas essas letras e, no caso, eu vou estar utilizando cada uma única vez, certo? Então, se eu estou trabalhando com reorganização, eu não estou acrescentando e nem tirando um elemento ou uma letra para formar um novo agrupamento. Então, quer dizer que cada agrupamento, cada anagrama vai ter também ser composto por 5 elementos. Bom, vejam que aqui na palavra aluno, todas as letras que compõem ela são distintas entre si, certo? E mais, se a gente está trabalhando com anagrama, a gente está trabalhando justamente com organização das letras para formar novos anagramas, novos agrupamentos. Se a ordem é importante para Se a organização é importante para definir novos agrupamentos, quer dizer que a ordem das letras é importante, ok? Bom, então vamos lá. Então vocês vão notar que eu vou dividir esse problema em duas situações, ok? Então aqui a gente tem a nossa palavra, certo? A gente tem as opções de letras que a gente vai compor os nossos agrupamentos, que são os anagramas, certo? Então vejam que se eu estou trabalhando com anagramas, que a quantidade de opções de letras que eu tenho é igual ao número de elementos que vai ter cada anagrama, certo? Porque eu vou utilizar cada um deles uma única vez. Okay? Bom, vejam o seguinte, pessoal. Eu quero determinar aqui a quantidade de letras que eu posso colocar na primeira posição. E por que eu estou escolhendo a primeira posição? Porque de todas elas, pessoal, ela é a mais restritiva, certo? Por que ela é a mais restritiva? Porque esses anagramas que eu quero formar, eles têm que começar por vogal. Então, a primeira posição tem que começar por vogal. Então, lembrando, pessoal, o problema de contagem eu sempre vou para a casa mais restritiva, sempre para a posição mais restritiva. Bom, se eu quero determinar a quantidade de possibilidades que eu tenho para colocar na primeira posição, e eu sei que só posso colocar vogais, qual que é o meu número de vogais que eu tenho? Eu tenho 3 vogais, que no caso aqui é A, U e O. Então, tem apenas 3 possibilidades de letras para colocar na primeira posição, certo? Apenas 3. Bom, então eu vou utilizar aqui, ó, esse exemplo para determinar um exemplo de anagrama nessas condições aqui do problema, certo? Formar um anagrama com a palavra aluno, sendo que tem que começar
por uma vogal. Eu estou dizendo que para formar esse anagrama, eu estou escolhendo um anagrama, eu vou escolher a letra U, certo? Então vejam que aqui eu estou tirando ela das minhas opções, porque eu já estou utilizando ela na primeira posição. Então vejam o que acontece com esse meu problema a partir que eu escolho uma vogal para ficar na primeira posição, que no caso aqui é o que eu estou escolhendo a U, mas poderia ser o A ou o O, ok? Então vejam o seguinte, que eu tenho 4 posições ainda para serem preenchidas, sendo que eu já preenchi a primeira. Então eu tenho 4 posições ainda, que é da segunda posição até a quinta. E vejam também que me restaram 4 elementos para compor essas 4 posições. Me sobraram 4 elementos para me compor, ou para me reorganizar eles nessas 4 posições. Bom, pessoal, vejam que é o seguinte, que aqui a gente tem um problema de permutação. Por que a gente tem um problema de permutação? Por que a gente quer fazer? A gente quer colocar 4 elementos distintos, certo? Dispor eles sobre 4 posições. A gente quer determinar a quantidade de formas que eu posso organizar esses 4 elementos aqui nessas 4 posições. Se eu quero organizar esses 4 elementos, e todos eles são distintos, e eu estou trabalhando com organização, e portanto a ordem importa, quer dizer que preenchi meus 3 requisitos, e portanto isso aqui se trata de um problema. Essa parte aqui desse meu problema configura em um problema de permutação, porque essa quantidade é igual a essa. Todas as letras restantes são distintas, e eu estou trabalhando com organização, portanto a ordem importa. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma permutação de 4 elementos, desses 4 elementos aqui no caso desse meu exemplo, certo? Bom, então eu tenho uma permutação de 4 elementos. Bom, mas a gente sabe resolver um problema de permutação. Basta fazer o fatorial desse meu número aqui, certo? Bom, então qual que é o meu problema? Por que eu falei que eu poderia dividir esse meu problema em duas situações? Porque a primeira situação é escolher uma vogal para a primeira posição, e tendo escolhido uma vogal para a primeira posição, a segunda situação é reorganizar as letras restantes nas 4 posições, certo? Então são essas duas possibilidades que a gente tem, ok? Bom, então para responder essa questão, a gente quer responder isso, fazer o produto dessa quantidade com essa, certo? Bom, então a gente vai ter que determinar então quem que é P de 4, mas a gente sabe resolver P de 4. Por quê? Para mim determinar a quantidade de permutações de n elementos, basta fazer n fatorial. Se eu quero permutar 4 elementos, eu tenho que fazer 4 fatorial. Bom, mas o que é 4 fatorial? É o produto dos 4 primeiros números naturais, certo? E fazendo esse produto aqui, a gente obtém 24. Bom, mas a gente não quer determinar. A resposta do problema não é P de 4, é justamente esse produto aqui, certo? Porque aqui a gente utiliza o princípio multiplicativo e 3 vezes P de 4, que é o que a gente quer determinar. Que isso daqui vai me dar a quantidade, 3 vezes P de 4, vai me dar a quantidade de anagramas da palavra aluno, que a gente pode formar começando por uma vogal, certo? Então aqui a gente tem 3 vezes P de 4, como a gente determinou quem que é P de 4, onde tem número de permutações de 4 elementos, a gente vai substituir por 24. Então aqui eu substituo por 24, 3 vezes 24 são 72. Ou seja, existem 72 anagramas da palavra aluno que começam por vogal, certo? Bom, então vamos aí para a letra B. Então vamos lá. O que está falando na 3B? Está falando assim, considerando os anagramas da palavra aluno, quantos começam por vogal e terminam por consoante? Então vou dividir meu problema em 3 momentos, certo? Vou preencher os dados aqui e depois vou resolver e determinar o que está me perguntando. Bom, qual que é a palavra que a gente está trabalhando? Novamente, a gente está trabalhando com a palavra aluno, que é formada por 5 letras, sendo 3 vogais e 2 consoantes. Se a gente está trabalhando com anagramas, a gente está formando palavras que têm essas 5 letras. Portanto, cada anagrama vai ter também 5 letras. Cada novo anagrama vai ter 5 letras. Bom, vejam que todos os elementos dessa minha palavra aqui, ó, são distintos.
E se eu estou trabalhando com anagramas, eu estou trabalhando com a organização dessas letras. Portanto, a ordem das letras, elas influenciam para diferenciar um anagrama de outro, certo? Um agrupamento de outro. Então, vocês vão notar que eu vou dividir esse problema, eu posso dividir esse problema em 3 situações, certo? E eu vou mostrar aqui para vocês quais são elas. Bom, então aqui eu tenho minha palavra aluno, certo? Tem as letras que eu vou compor cada um dos meus anagramas, certo? Eu estou trabalhando aqui praticamente com a reorganização dessas 5 letras em 5 posições, ok? Então vejam que lembra, sempre no problema de contagem a gente tem que começar pelas situações que são mais restritivas. Nesse caso, quem são elas? Bom, pessoal, o exercício está falando que tem que começar por vogal e tem que terminar por consoante. Então, as casas que são as mais restritivas é a primeira posição e a quinta. Aí, pessoal, tanto faz. Tanto faz você querer começar pela primeira ou pela quinta. Mas lembrando que você vai ter que começar pela primeira e depois vir pela quinta. Ou se você começar pela quinta, você vai ter que vir pela primeira. Ok? Para resolver esse problema. Principalmente se você for trabalhar sem utilizar as fórmulas. Se você for utilizar apenas o princípio multiplicativo. Ok? Então, vamos lá. Se tem que começar por vogal, qual que é a quantidade de possibilidades de letras que eu tenho para colocar na primeira posição? Bom, se aqui só pode aparecer vogal e eu tenho apenas 3 vogais, quer dizer que eu vou ter apenas 3 possíveis letras para colocar na primeira posição. Bom, pessoal, então da primeira eu vou pular para a quinta posição, porque essa vai ser a minha mais restritiva, certo? E mais, eu estou dizendo que para construir um anagrama nessa situação aqui, eu estou colocando a letra U na primeira posição, certo? Só para a gente conseguir determinar as outras quantidades, para ficar mais fácil da gente enxergar. Então quer dizer que eu já utilizei a letra U aqui da palavra aluno. Então agora eu vou para a quinta posição porque ela é também uma posição restritiva, certo? Ela tem mais restrições que as demais posições. Porque tanto na segunda posição, na terceira e na quarta, pode aparecer qualquer uma dessas 5 letras. Agora, na primeira e na quinta, na primeira só pode aparecer vogais e na quinta só pode aparecer consoantes. Bom, então vamos lá. Qual que é a quantidade de letras que eu posso colocar aqui na quinta posição? Bom, se na quinta posição eu só posso colocar consoante, eu tenho apenas 2 possibilidades, certo? Tem essas duas aqui. Bom, então continuando aqui na construção desse meu anagrama, respeitando essas condições aqui, estou dizendo para vocês que eu escolhi a consoante L para ficar na quinta posição. Poderia ter escolhido qualquer uma dessas duas aqui, ok? Bom, então olha o que acontece aqui, pessoal. Notem que me restam 3 posições para serem preenchidas, ou seja, da segunda até a quarta. E notem que me restou 3 elementos distintos para me preencher essas três posições. Então vejam que isso daqui, ó, ele vai configurar um problema de permutação. Isso daqui me reflete um problema de permutação. Por quê? Eu quero dispor 3 elementos em 3 posições. Eu quero saber quantas formas diferentes eu posso dispor esses 3 elementos em 3 posições, sendo que eu só posso utilizar cada um deles uma única vez. Então quer dizer que os elementos, como eles são distintos e como a ordem importa, porque você está querendo colocar cada um deles, todos têm que aparecer em uma única vez, quer dizer que a ordem deles importa para formar um novo agrupamento. Então quer dizer que isso aqui configura um problema de permutação. Então o que a gente tem? A gente tem uma permutação de 3 elementos, certo? Permutação de 3 elementos. Então a gente tem P de 3. Bom, então vejam aqui, pessoal, eu dividi esse problema em 3 situações, certo? Então, eu tenho que escolher uma vogal para a primeira posição, uma consoante para a quinta, e depois eu tenho que considerar a quantidade de vezes com que as letras restantes elas podem se reorganizar nas 3 posições restantes, certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó, se isso acontece e isso,
E isso quer dizer que a gente tem que utilizar o princípio multiplicativo, certo? Ou seja, a gente tem que fazer o produto dessas três quantidades aqui para resolver a questão, certo? Então, a minha pergunta é basicamente isso, certo? Eu tenho que resolver isso aqui para determinar a resposta da questão B da 3. Bom, então, para isso a gente vai ter que determinar quem que é P de 3, certo? Mas a gente sabe resolver P de 3, porque P de n é o quê? É n fatorial, certo? Então, P de 3 é 3 fatorial. E o que é 3 fatorial? É o produto dos três primeiros números naturais, que resulta em 6. Bom, então agora vamos determinar então quem que é esse produto aqui, certo? Que é a resposta da minha questão, ok? Então vamos lá, como eu sei que P de 3 vale 6, aonde aparecer P de 3, vou substituir por 6 e o resto eu vou copiar. Então eu tenho 3 que multiplica 6, que multiplica 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Ou seja, pessoal, existem 36 anagramas da palavra aluno que começam por vogal e terminam por consoante, certo? Então vamos aí agora para a letra C. Então vamos lá, pessoal. Considerando os anagramas da palavra aluno, quantos começam e terminam por consoante? Então vamos lá. Vou dividir meu problema em 3 momentos: pergunta, dados e resolução. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é preencher os dados. Bom, a gente está trabalhando com a palavra aluno, certo? O número de letras que compõem a palavra aluno são 5, sendo que 3 são vogais e 2 consoantes. Se a gente está trabalhando com anagramas, a gente está trabalhando com agrupamentos que, de certa forma, estão reorganizando essas 5 letras aqui. Se eu estou reorganizando 5 letras, quer dizer que cada agrupamento vai ter a mesma quantidade de letras. Porque a gente, em reorganização, a gente não está acrescentando e nem tirando letras. Portanto, cada agrupamento, cada anagrama vai ter 5 letras também. Ok? Veja que as letras que compõem a palavra aluno, elas são distintas entre si. E mais, que se eu estou trabalhando com anagramas, quer dizer que eu estou trabalhando com a organização de elementos. E se a organização de elementos é determinante para gerar um novo agrupamento, quer dizer que então que a ordem das letras ela é importante. Ok? Bom, então vocês vão ver que eu vou dividir esse problema aqui em 3 situações também. Ok? Então vou mostrar para vocês quais são elas. Bom, então aqui eu tenho a palavra aluno e com essas 5 letras aqui eu quero formar anagramas, compostos também por 5 letras, certo? Que é justamente a definição de anagramas. Então lembra que em problemas de contagem eu tenho que sempre vir pelas posições que são mais restritivas. Quais são as posições mais restritivas aqui, pessoal? Por que o problema está falando para a gente? Que a gente tem que começar e terminar nosso anagrama com consoante. Então vejam que as mais restritivas são a primeira e a quinta. Porque a segunda, a terceira e a quarta a gente pode colocar qualquer uma dessas letras. Agora, na primeira e na quinta só podem aparecer consoantes, certo? Mas vocês podem ver que isso daqui vai implicar também que no caso aqui, como eu tenho 2 posições e apenas 2 consoantes, que na segunda, na terceira e na quarta posição vão poder aparecer apenas vogais, ok? Mas isso daí é justamente porque na primeira e na quinta só podem aparecer consoantes. Bom, então mas vamos começar aqui pela posição número 1. Tanto faz começar pela posição número 1 quanto pela posição número 5, ok? Então vamos lá. Quantas são as letras possíveis que eu posso colocar na primeira posição? Bom, tem que começar por consoante, então eu tenho apenas 2 consoantes, então, portanto, a quantidade de possibilidades de letras que eu tenho para colocar na primeira posição são 2. Ok? Então, estou dizendo para vocês que para criar um exemplo nessa situação aqui, um anagrama nessas condições, eu estou falando para vocês que para facilitar a nossa visualização, eu vou colocar a letra N na primeira posição, porque a letra N é uma consoante, então, portanto, não tem problema. Ok? Então, agora eu vou para a segunda posição restritiva, que é a quinta, certo? Eu quero determinar, então, a quantidade de letras que eu posso colocar na quinta posição, sendo que pode ser apenas
uma letra consoante, certo? Bom, mas vejam que minha palavra aluno, ela é formada por duas consoantes. Mas no caso aqui, eu já escolhi uma delas para ficar na primeira posição. Então, me restam quantas? Se de duas eu tiro uma, me restam apenas uma possibilidade. Que nesse caso aqui desse problema, desse meu exemplo aqui que eu estou dando, eu estou selecionando a letra E. Me resta a letra E para colocar na quinta posição. Então, veja o que acontece aqui. Já utilizei duas letras, certo? Olha o que acontece. Eu ainda tenho 3 posições para serem preenchidas. E eu tenho ainda 3 letras restantes distintas entre si para dispor nessas 3 posições. Eu quero determinar a quantidade de formas diferentes que eu posso dispor essas 3 letras nessas 3 posições aqui, sendo que eu tenho que utilizar todas elas e cada uma única vez. Ok? Bom, isso é a mesma coisa que dizer que eu quero reorganizar essas 3 letras aqui. Quero determinar a quantidade de formas que eu tenho para reorganizar essas 3 letras. No caso, em 3 posições, certo? Então veja que isso daqui configura um problema de permutação, porque essa quantidade é igual a essa, certo? O número de escolhas que você tem para formar os seus agrupamentos é igual à quantidade de elementos que vai formar seu agrupamento, certo? Essa quantidade é igual a essa. Que os elementos que a gente está trabalhando são distintos entre si. Que se a gente está trabalhando com organização, quer dizer que a ordem importa para formar um novo agrupamento. Eu posso considerar A ou O. Se eu fazer A, O, U, já é um novo agrupamento. Eu já vou ter formado um novo anagrama aqui. Ok? Então, o que a gente tem? Se a gente quer reorganizar 3 letras, a gente tem permutação de 3 letras, de 3 elementos. Mas a quantidade de permutação de 3 elementos a gente sabe definir. Porque permutação de n elementos é igual a n fatorial. Certo? Então, o que é o meu problema? Se eu dividir ele em 3 situações, eu tenho que definir a quantidade de possibilidades para a primeira posição de consoantes que eu posso colocar na primeira posição, a quantidade de consoantes que eu tenho para colocar na quinta posição, e a quantidade das letras restantes, a quantidade de formas que eu posso reorganizar as letras restantes, eu tenho esse produto aqui, porque isso acontece, e isso acontece, e isso acontece também. Então, pelo princípio multiplicativo, eu quero determinar justamente esse produto aqui. É isso aqui que eu quero determinar, certo? Bom, então, como eu não sei ainda quem que é P3, vamos definir então. Bom, mas se Pn é igual a n fatorial, então P3 é 3 fatorial. E fatorial de 3 é o produto dos 3 primeiros números naturais, que é a mesma coisa que 6. Então, jogando aqui, o que a gente tem? No lugar de P3, a gente vai substituir por 6, certo? Então, a gente vai ter 2 vezes 6 vezes 1. E 2 vezes 6 vezes 1 são 12. Ou seja, existem 12 anagramas da palavra aluno, certo? Começando e terminando por consoantes. Então, vamos dar sequência aqui para letra D da 3. Então, novamente, considerando a palavra aluno, a gente quer determinar a quantidade de anagramas que apresentam as vogais A, U, O juntas e necessariamente nessa ordem. Na ordem A primeiro, U em segundo e O em terceiro. Ok? Bom, elas têm que aparecer juntas nessa ordem aqui. Então, vou dividir meu problema em 3 momentos: pergunta, dados e resolução. Então, vamos preencher os dados aqui. Então, a gente tem a palavra aluno, que é formado por 5 letras, sendo 3 vogais e 2 consoantes. Bom, a gente está trabalhando com anagramas, então a gente está trabalhando com a formação de agrupamentos de mesmo número de elementos que a palavra aluno, certo? Ou seja, de mesmo número de elementos que o número de opções de letras que você vai ter para formar esse agrupamento, esses novos anagramas, ok? Bom, vejam que a palavra aluno, todas as letras que compõem a palavra aluno são distintas entre si, e que se a gente está trabalhando com anagrama, a gente está trabalhando com organização dessas letras. Se a gente está trabalhando com organização de letras, quer dizer que a ordem das letras é importante para a formação ou para a distinção de anagramas, ok? De agrupamentos.
Bom, então veja o seguinte, pessoal, que se as letras A, U, O, elas têm que ficar juntas, a gente tem o seguinte, que nem a letra L e nem a letra N podem vir aqui entre A e U e O, certo? Lembrando que A e O tem que ficar necessariamente nessa ordem aqui. E se eles têm que ficar juntos nessa ordem, quer dizer então que L não pode vir entre A e U, nem L nem N pode vir entre A e U, e nem entre U e O. Então veja que nessas condições, pessoal, basicamente a gente pode considerar esse A ou O aqui como se ele fosse um único elemento. Como se a gente estivesse trabalhando com apenas três elementos. O elemento A, U, O, o elemento L e o elemento N, certo? Bom, então qual que é o nosso problema então? A gente quer organizar esses três elementos aqui. Porque ao organizando esses três elementos, no final das contas, a gente vai ter ainda um anagrama de 5 letras. Por que a gente vai ter um anagrama de 5 letras? Porque a gente tem dois elementos aqui compostos, cada um por uma letra, portanto 2 letras. Só que um dos meus elementos, que é o A ou O, ele é composto por 3. Então 2 mais 3 dá 5. Mas então, o que a gente tem? A gente quer organizar esses três elementos aqui, certo? Bom, se a gente quer organizar esses três elementos, quer dizer que o meu agrupamento, no final das contas, ele vai ter 3 elementos. Só que lembrando que um deles é formado por 3 letras, então no total dão 5 letras, ok? Bom, mas se a gente quer organizar 3 letras, o que a gente tem, pessoal? Quer dizer, 3 letras não, 3 elementos, o que a gente tem? A gente tem 3 elementos para organizar em 3 posições. Bom, mas isso daqui configura o quê? Num problema de permutação. Por quê? Se você quer organizar 3 elementos, você tem que ter P de 3, ou seja, você quer o número de permutações de 3 elementos. Então vejam que a quantidade de elementos é igual à quantidade de posições que você quer organizar esses 3 elementos. Vejam que cada um desses elementos aqui, ó, eles são distintos entre si e que a ordem deles é justamente o que define um novo agrupamento. Eu posso pegar nessa sequência aqui, ou se eu trocar o L pelo A ou O, eu já vou ter um anagrama diferente. Então vejam que a ordem é importante para determinar um novo agrupamento, certo? Então, vejam que para responder essa questão aqui, basta fazer a permutação desses 3 elementos aqui, ok? Bom, mas como é que a gente vai resolver então? Bom, a gente sabe que P de n é n fatorial, então P de 3 é 3 fatorial. Aqui, pessoal, eu vou resolver isso daqui, esse problema aqui, sem considerar a fórmula, utilizando apenas o princípio multiplicativo, só para ver se às vezes fica mais claro para vocês. Então aqui eu tenho 3 elementos e quero dispor esses 3 elementos em 3 posições. Essas 3 posições aqui. Okay? Bom, se eu estou trabalhando com 3 opções, eu tenho 3 opções e eu vou começar aqui pela primeira posição. Quantas são as opções de elementos que eu tenho para colocar na primeira posição? Vejam que nesse momento, pessoal, não tem nenhuma restrição. Então eu posso colocar qualquer um deles. Qual que é a quantidade total deles? São 3. 1, 2, 3. Então quer dizer que se eu posso colocar todos, eu tenho 3 possibilidades. Certo? Tenho 3 possibilidades para colocar aqui. Então na construção desse meu exemplo de agrupamento de 3 elementos, eu estou dizendo para vocês que eu escolhi colocar a letra L na primeira posição. Vamos ver o que acontece com as posições seguintes. Bom, então já utilizei a letra L, não posso utilizar mais. Eu quero determinar, então, a quantidade de elementos que eu posso colocar na segunda posição aqui. Bom, mas veja que se eu tinha 3 e já utilizei 1, quer dizer que me restam o quê? 2, certo? Então, eu tenho 2 possibilidades para colocar na segunda posição. Ok? Bom, estou dizendo para vocês que no meu segundo bloco, eu estou colocando o elemento A ou O, certo? Então, vem cá e selecionei ele. Bom, agora o que eu quero fazer? Eu quero determinar então a quantidade de possibilidades de elementos que me restaram para me colocar na terceira posição. Qual que é a quantidade? Se de 3 eu já utilizei 2, 3 menos 2, 1, certo? No caso aqui me resta apenas colocar a letra N
no terceiro bloco aqui, ok? Bom, então vejam que isso aqui, pessoal, para a gente determinar então a quantidade de formas de reorganizar esses três elementos em três posições, é justamente fazendo esse produto aqui, que é 3 vezes 2 vezes 1, que vocês notam que é a mesma coisa que 3 fatorial. Como é que eu resolvo permutação de três elementos? Fazendo fatorial dessa quantidade aqui, que é 3. Fatorial de 3 é o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Justamente se você utilizar o princípio multiplicativo, você chega aqui. Lembre, pessoal, que o princípio multiplicativo é justamente a justificativa do porquê que a gente pode utilizar essa fórmula. Certo? Se vocês virem por aqui, vocês também vão encontrar o resultado certo. O interessante da fórmula é que, às vezes, se você conseguir identificar os requisitos para configurar uma permutação, você já taca ela direto, que você vai conseguir chegar no resultado. Lógico que, dependendo do exercício, vai ter mais coisas para a gente trabalhar, como a gente viu nos exercícios anteriores. Mas se configurar, se você preencher os requisitos, que requisitos são? Se o número, se você está trabalhando com reorganização de elementos, ou se o número de opções que você tem de escolhas para formar agrupamentos que tenham o mesmo número que tenha elementos que compõem esse agrupamento for o mesmo número do número de escolhas, que se todos os elementos nos agrupamentos eles têm que ser distintos e a ordem desses elementos se importar, quer dizer que configura um problema de permutação. Então você pode utilizar a fórmula quando você preencher esses três requisitos, certo? Então resolvendo aqui, pessoal, o que a gente encontrou? Que esse meu problema aqui, que é a quantidade de anagramas que apresentam as vogais A ou O juntas e necessariamente nesta ordem, ou seja, na ordem A ou O, são 6. A gente consegue fazer 6 anagramas da palavra aluno, considerando que A ou O vai ficar junto e necessariamente nessa ordem. Tá? Pessoal, última letra aqui da nossa questão 3. Está falando assim, considerando os anagramas da palavra aluno, quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Vejam que no exercício anterior, pessoal, as vogais também estavam juntas. Quem que são as vogais da palavra aluno? É A ou O. Só que elas tinham que aparecer necessariamente nessa ordem. Qual ordem? A primeiro, O segundo e O em terceiro. Ok? Bom, agora a gente vai trabalhar com as vogais juntas, só que elas podem aparecer em qualquer ordem. Ela não tem que aparecer nessa ordem aqui. Ela vai aparecer, pode aparecer O, U, A, pode aparecer O, A, U e assim por diante. Qualquer combinação dessas, qualquer permutação, qualquer organização dessas três letras. Então, a gente tem que levar isso em consideração para resolver o problema, então. Ok? Então, vamos lá, vou dividir esse problema em 3 momentos: pergunta, dados e resolução. Vou colocar os dados aqui. Bom, a palavra que a gente está trabalhando é aluno, certo? Que é composto por 5 letras, sendo 3 delas vogais e 2 consoantes. A gente quer formar agrupamentos que vão ter 5 letras também, porque a gente está trabalhando com anagramas, certo? E na palavra aluno, todas as letras são distintas entre si. E se a gente está trabalhando com a organização de letras, quer dizer que a ordem importa para formar um novo agrupamento, certo? Bom, então você vai ver que nesse problema eu vou dividir ele em duas situações. Bom, minha primeira situação é organizar esses blocos aqui. Que blocos? É o bloco formado pela letra N, o bloco formado pela letra L e o bloco formado pelas vogais juntas, que eu estou representando aqui por A ou O. Lembrando que eu não tenho que considerar nessa ordem. Eu vou considerar esse momento aqui na segunda situação, ok? Bom, então novamente a gente quer reorganizar esses três elementos em 3 blocos. A gente quer determinar a quantidade de formas que eu posso reorganizar esses 3 elementos. Se eu quero determinar a quantidade de formas que eu tenho de reorganizar esses 3 elementos, quer dizer que cada agrupamento que eu for ter no final também vão ser compostos por 3 elementos. Quais elementos? O N, o L e as vogais, certo? Com isso, no final, pessoal, a gente tem no final uma palavra de 5 letras. Porque lembrando que apesar de 2 dos elementos serem únicos, terem apenas uma letra, um dos elementos aqui é composto por 3 letras. Então, 1 mais 1 mais 3 são 5. Ok? Então, vejam que aqui, ó, que esse meu agrupamento ele é composto por 3 elementos
E esse o número de posições de cada um dos agrupamentos que eu quero formar vai ser composto por 3 elementos também, certo? Sendo que um dos elementos é formado por 3 vogais. Bom, qual que é a minha outra situação? Minha outra situação é justamente, eu quero determinar a quantidade de formas que eu posso reorganizar essas 3 letras aqui, certo? Por quê? Porque nesse problema, o exercício está falando que essas 3 vogais elas não vão aparecer nessa ordem. Elas vão poder aparecer em 3 posições diferentes. Elas podem aparecer em qualquer ordem, certo? Então eu tenho que fazer ela em... Eu tenho que considerar a quantidade de formas que eu posso reorganizar essas 3 letras, certo? Bom, se eu estou trabalhando com reorganização de 3 letras, quer dizer que cada agrupamento que eu for formar também vai ter 3 letras, porque eu estou reorganizando as letras, ou seja, eu não estou acrescentando e nem tirando letras, certo? Bom, então vejam que aqui, ó, que o número de vogais que eu tenho aqui para reorganizar são 3, e o número de posições que eu tenho para colocar elas são 3 também. Então vejam que aqui eu tenho 2 situações. Eu quero determinar então a quantidade de formas que eu posso reorganizar esses 3 elementos, onde eu tenho a letra L, a letra L, a letra N e o meu outro elemento é formado por A ou O. E eu também tenho a segunda situação, que é organizar, uma vez que eu já organizei o meu anagrama em blocos, eu tenho a chance ainda de reorganizar as 3 letras do bloco composto por 3 vogais, certo? Bom, mas vejam que essas duas situações, elas configuram problemas de permutação. Por quê? Ó, esses 3 elementos aqui são distintos entre si, no caso dos blocos, certo? São 3 elementos distintos entre si. Estou trabalhando com reorganização de elementos, então a ordem importa. E se essa quantidade é igual a essa, eu estou trabalhando, então, com a permutação de 3 elementos. Portanto, eu tenho que a quantidade de formas de eu reorganizar esses 3 elementos aqui, em 3 blocos, é permutação de 3 elementos. Da mesma forma, em vogais, o que eu quero fazer? Eu quero determinar a quantidade de formas que eu tenho para reorganizar esses 3 elementos aqui. Se esses 3 elementos eles são distintos entre si e eu estou trabalhando com reorganização, quer dizer que a ordem importa. E se então, se essa quantidade é igual a essa, a gente tem um problema de permutação, porque a gente está trabalhando com organização de uma quantidade n de letras, que no caso aqui são 3 letras. Então também tenho permutação de 3 elementos. Então, se isso acontece e isso acontece, quer dizer que para me determinar então a quantidade de anagramas da palavra aluno que a gente pode formar com aparecendo as vogais todas juntas, só que em qualquer ordem, isso tem que acontecer e isso tem que acontecer também. Bom, mas se isso acontece e isso acontece, a gente tem que utilizar o princípio multiplicativo de determinar, fazer o produto dessa quantidade por essa para responder essa questão aqui. Certo? Então, para a gente responder essa questão, a gente tem que resolver encontrar esse valor aqui. Bom, a gente sabe que a fórmula de fatorial de permutação de n elementos é n fatorial, então basta a gente fazer agora é determinar o que é fatorial de 3, certo? Fatorial de 3 a gente está careca de saber que é 6, certo? Bom, mas o que a gente quer determinar é P vezes 3, P3 vezes P3, certo? Bom, então basta substituir cada um dos P3 por 6, certo? Cada uma das permutações de 3 elementos por 6. 6 vezes 6, 36. Ou seja, a gente tem 36 anagramas da palavra aluno que a gente pode formar com as vogais juntas, porém em qualquer ordem. Ok? Bom, pessoal, então vou encerrar o vídeo aqui, porque essa daqui foi a última letra da questão número 3. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui!